Eu vou começar, a gente pode, né? Se vocês tiverem algumas questões entre vocês, né, para perguntar para o Daniel, Bianca e Renata, ou Daniel para Bianca e Renata, vocês podem, né, acionar aí, levantar a mãozinha no chat. Eu vou fazer primeiro, né, Bianca, um comentário sobre o seu trabalho e tem uma questão que, para mim, né, eu trabalhei com dados de patentes do Rio de Janeiro, eu tenho essas informações sobre os tipos de tecnologia do setor, enfim, de petróleo, e a gente vê que a produção tecnológica nacional de alta sofisticação, ela é feita no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a UFRJ, a COP, a Petrobras, enfim, todo esse complexo, eles produzem a tecnologia de alta sofisticação, né? E isso traz, acho que um agravante, né? Quando a gente pensa que, olha, se a pesquisa dessa tecnologia é produzida no estado do Rio de Janeiro, se enfim, se essa cadeia produtiva ela tem aspectos, né, que envolvem o Rio de Janeiro, por que é que essas atividades econômicas não acontecem aqui, né? É uma coisa meio estranha, né? Parece que, olha, é um quebra-cabeça e está faltando umas peças, né? Quando eu olhei aquele a imagem que você montou, né, de redes ali, parece que é isso, olha, está faltando peças, né? É, e como é que a gente né, pensa Rio de Janeiro, né, e como encaixar essas peças, né? Talvez seja essa a grande questão. E, enfim, eu acho que é parte de um diagnóstico muito amplo, né, sobre o estado do Rio de Janeiro. De fato, eu acho que você tem razão, né? Existe, né, esse descasamento, mas a Bianca também investigou, além, né, de fazer os indicadores de complexidade. Vocês estão ouvindo latidos ao fundo? Não? Estão? Então, peraí, deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Vou continuar aqui para não ficar no espaço. Eu acho que a Renata vai falar também que eu investiguei a questão das bases de conhecimento, que é o tipo de conhecimento que a gente tem ligado a essas indústrias. É que não caberia tudo no artigo, né, Renata? As bases. Não caberia tudo no artigo, né, Renata? As bases de conhecimento que você ia citar, né? Eu ia citar justamente isso. Quer dizer, na verdade, uma outra. A gente pode avaliar, né, quais são as indústrias mais interessantes para a gente tentar atrair para a localização do estado do Rio de Janeiro e completar essa estrutura produtiva oca, né, que o Bruno menciona. Tem uma outra abordagem, né, além dessa de verificar um indicador de vantagem de concentração no emprego industrial, que é você investigar as bases de conhecimento, né? E aí, nesse sentido, sim, eu acho que o Rio de Janeiro, como ele é muito forte nessa base de conhecimento relacionada ao petróleo, mas isso significa que a gente não precisa necessariamente desenvolver indústrias de petróleo, a gente pode desenvolver indústrias que tenham, por exemplo, precisem de engenheiros, precisem de robótica, precisem de inteligência artificial, que é tudo coisa que está sendo desenvolvida para petróleo e pode ser adaptada, né, para outras indústrias, tá? E aí entra numa outra, uma outra discussão também, porque a gente fica pensando, inclusive eu acho que isso também durante o Comperj aconteceu, né, que havia quem dissesse, né, para que vamos colocar uma refinaria, né, no estado do Rio de Janeiro, se o petróleo, né, no mundo está sendo substituído por outras fontes de energia. Então, a gente tem também isso é uma outra discussão, né, que então a gente pode pensar nessa questão do conhecimento mesmo, de como que a pujança das instituições de ciência e tecnologia aqui no Rio, né, elas permitem
pensar em alternativas de diversificação industrial, para a gente sair um pouco do petróleo também. Fala, Bento. Não, complementando, né, isso tudo que a Renata está dizendo, a ideia é justamente assim, quais capacidades produtivas essas indústrias complexas têm que elas compartilham com outras indústrias que são complexas, né? Então, assim, se a refinaria de petróleo a gente desenvolve, né, várias expertises, a gente precisa de várias pessoas ali capacitadas da engenharia, da inteligência artificial, da robótica, do TI, sei lá, de tudo isso, essas capacidades elas também podem ser utilizadas para indústrias limpas e sustentáveis, por exemplo, também, mais modernas, né? E assim, é essa a ideia, né? Ir complexificando a indústria e, naturalmente, a gente vai trilhar um caminho de sustentabilidade, porque as indústrias, isso já até tem um artigo também, que é do Romero, né, o Renata, que ele mostra que as indústrias mais complexas, elas também têm aí uma correlação aí com emissão de carbono, né, um pouco menor. Então, assim, quanto mais complexa, menos poluente também. Então, é importante nesse sentido, assim, né, todo esse debate. E não vai ser amanhã que a gente vai ficar sem usar petróleo, né, ainda vai demorar muito tempo também, então a gente não... Eu vou dar um exemplo bem simples, né, que é o exemplo das plataformas, né, de petróleo. Quer dizer, uma das tendências que a gente está vendo de transição energética é justamente a instalação de usinas eólicas em alto mar. Tá? E para isso você precisa de uma tecnologia de plataformas que a Petrobras já domina, por exemplo. Então, e já há um projeto, inclusive, na região do Açu, né, de se instalar um parque eólico, né, em alto mar. Tá? E aí o Rio vai ter uma vantagem aí, do ponto de vista de conhecimento, porque ele já detém boa parte do conhecimento necessário para implementar essas plataformas. Renata, só mais um comentário. Aquela questão que vira e mexe aparece do descomissionamento das plataformas, a desativação das plataformas, né, que também geraria uma grande economia, também entra nesse escopo de atividades que no Rio de Janeiro seria interessante desenvolver. Sim, com certeza. Essa do parque eólico marítimo eu ouvi também recentemente do Jorge Cláudio, do BNDES. Achei um projeto muito interessante. Daniel, quer comentar? E aí, por exemplo, aí entra um pouco na área do Daniel, né? Tem toda essa questão que o Porto do Açu, por exemplo, ele suscitou, né, um movimento aí de expulsão de agricultores, não foi, Daniel? E provavelmente deve ter favorecido a atividade de grilagem também naquela área ali. Enquanto não se definiu, né, a gente estava... O Porto também foi um projeto que ia ser do governo do estado, depois ele foi... um empreendedor privado comprou a ideia e depois voltou, enfim, teve um percurso aí bastante acidentado, né? A ideia é que todo Rio de Janeiro seja isso, né? Toda parte, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, como professor de geografia do ensino básico. Assim, eu sou historiador, mas eu tenho a minha graduação de geografia e eu dou mais aula de geografia do que de história. E aí, infelizmente, eu peguei a apresentação de vocês pela metade, mas, assim, e aí eu estou falando muito dessa questão de matriz energética, do que polui, petróleo polui, aí estou falando dessas queimadas e tudo mais, e aí, claro, a criançada fica muito curiosa. O que precisa, né, fazer para poder... Aí eles falam assim, vamos acabar com o petróleo, vamos acabar com as indústrias. Aí eu sempre falo assim, não, mas assim vai quebrar a economia assim, também, como é que faz? Tem que ser aos poucos. O que eu respondo para essas crianças? A vontade que eu tenho para falar deles, para eles, não, tem que acabar com isso tudo aí e fazer tudo energia limpa. Energia elétrica, carro elétrico, baratear carro elétrico. Começo a falar algumas coisas assim, mas eu não falo para quebrar tudo. Eu falo, não tem como quebrar tudo. O que eu falo para essas crianças?
É uma boa pergunta, mas é o que o Rodrigo mencionou, né? A indústria não vai desaparecer de um dia para a noite. Você pode falar que justamente uma indústria custa caro para fazer, né? Acho que aí a criança entende melhor. Então, se ela custa caro, a gente precisa esperar um tempinho, né, para poder trocar por outra coisa, né? Acumular dinheiro, né? Que aí dar um exemplo assim mais simples, né, que é aquela questão do retorno sobre os investimentos, né, da gente não conseguir, né, desmobilizar, né, toda uma estrutura produtiva onde que se fez uma aposta que aí já tem décadas, né, de aposta no setor de petróleo aqui no Rio de Janeiro e vai continuar assim por algum tempo. Tem um detalhe que é importante, que tem a ver, né, com o que a gente está falando, que é a questão da gente conseguir concluir as etapas, né? A gente tem que, até a gente chegar numa matriz super limpa e tudo mais que a gente quer, a gente tem que tornar mais complexa a nossa economia, mais tecnológica, né? Desenvolver mais, aí tem muita coisa para a gente fazer ainda antes de chegar lá. A gente não passou pelas revoluções da forma adequada, né? As revoluções da microeletrônica, da bio, enfim. Agora a inteligência artificial. A gente ainda tecnologia. A gente está caminhando ainda. E assim, a gente tem que completar, né? Como aparece, né, na imagem, a região metropolitana do Rio parece, não só a região metropolitana, né, a maior parte do Rio, parece que a estrutura produtiva não está nem completa ainda. E o Bruno falou isso nos trabalhos dele, e eu vi isso pesquisando. A gente ainda tem um monte de indústria assim, tradicional, tipo, normal. Eu sou aqui de Volta Redonda, a CSN aqui está poluindo pra caramba ainda. Tipo, uma indústria super antiga, a gente ainda não conseguiu passar dessa fase ainda, a gente ainda tem que passar dessa fase. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar algumas gerações, mas eu acredito que é pelo caminho da gente buscar essa complexidade, né, para a gente conseguir passar. E as sinergias de conhecimento mesmo, né, que eu mencionei, quer dizer, ver do ponto de vista de capacitação, o que o Rio de Janeiro pode oferecer, né? E aí apostar, né? Eu acho que o Rio tem um grande potencial, por exemplo, para ser um estado onde se forme inteligência e tecnologia em energia, tá? Independentemente de ser petróleo ou não ser petróleo, mas em energia como um todo. A gente tem instituições de ciência e tecnologia que tem essa competência, né, de engenharia, não apenas eu falei da UFRJ, né, que nós somos da egresso da UFRJ, mas várias outras, né, universidades, tanto públicas quanto privadas, têm essa competência. Tem o INT, tem a rede completa aqui, né? Sim, com certeza. CBPF, tem a Embrapia, todos os engenheiros, né? A rede toda desse conhecimento aqui no Rio de Janeiro. Gente, então, eu acho que é isso, né? Teve uma interação legal, né? A gente perceber que, mesmo olhando o Rio de diferentes perspectivas, tem muitos pontos em comum, né? E enfim, agradeço a todos aí pela participação. E, por favor, continuem, né, apoiando a revista, e contribuindo com o trabalho de vocês, que sempre engrandece aí. Tá joia? É isso? Bruno, quer mais algum comentário final? Eu reforço também, agradeço também pela Rede Pro Rio, né, essa parceria que a gente tem feito com a revista, e os autores estão sempre contribuindo, né? Muitos deles a gente já conhece, né? Então, a Bianca, a Renata, mas o Daniel também, uma ótima contribuição num tema que eu acho que deveria até ser mais olhado por economistas, né? Porque a contribuição do Daniel é pela parte da questão histórica. Mas, como ele mesmo deixou claro, é um tema tão presente, né? Então, ele é quase desde sempre é algo que se coloca como um dos
desafio, mas, curiosamente, os economistas parecem que eles um pouco deixaram a questão da terra, né? Que era tão importante lá nos clássicos e tudo, né? Essa questão de como essa questão da terra e do valor da terra ele impacta em qualquer discussão de desenvolvimento econômico ou de obstáculos a isso, né? Não apenas o valor da terra, mas a questão da segurança jurídica também, né? Sim, isso, sim, inclusive, vaza para outras coisas, né? Quer dizer, é uma coisa tem na outra, né? Pilagem, aí você vai ter também, vai favorecer outros tipos de mecanismos ilícitos, né? Então, e aí você cria todo um ambiente de segurança, inclusive prejudica, né? Eu não sei se vocês viram o último estudo do INPI. O INPI construiu um índice de inovação, né, com a mesma metodologia, uma metodologia que tem sido aplicada no exterior, e construiu um índice de inovação para o Brasil, né? E o Rio de Janeiro ele tá bem classificado em alguns quesitos, mas ele só não está melhor classificado, justamente que ele perde na questão, né? Porque nesses índices normalmente entram, né? Entra uma série de questões institucionais também. Então, ele perde na questão corrupção, segurança jurídica, etc. Percepção de corrupção, na verdade, segurança jurídica. Então, Estava falando no valor da terra, porque, claro que ainda é uma hipótese, né? Mas cada vez eu já falava isso de alguns trabalhos anteriores, cada vez eu tenho mais, vamos dizer, certeza, né? Mas é uma certeza ainda em pesquisa, de como a questão da terra no Rio de Janeiro não é simplesmente uma coisa que gera os impactos negativos, externalidades negativas ou problemas institucionais. Ela é o cerne do padrão de acumulação. Ou seja, depois de todo o valor que o escravo teve, e parte disso o Daniel menciona ali, que está na transição, né, da escravidão para a libertação dos escravos, a mercadoria que foi trocada pelo escravo para ser o cerne de todo o padrão de acumulação é a terra, né? E o controle sobre a forma como você se dá esse processo de urbanização voltado para ele sempre assegurar essas coisas, né? Formas, até de, né, como a gente está mesmo falando aqui, ilícitas, né? Formas ilícitas de valorização, mas que são explicadas por isso, né? Ou seja, por uma economia que ela não é necessariamente, né? A gente tem que entender isso, o capitalismo não necessariamente ele é voltado para gerar progresso técnico, né? Melhoria da qualidade de vida, né? Ele foca naquilo que você tem um alto retorno e da forma que você consiga extrair o máximo de excedente, né? Então, ou seja, quando eu falo isso, se você cria uma condição a partir da terra favorável para isso, está valendo. E quando eu falo terra, não é só a terra, é tudo isso que a Renata falou, em certa medida. Ou seja, é o ambiente construído, né? Não é só a terra em si, né? E entra uma contradição, né? Porque no momento que eles especulam, eles fazem com que essa terra não produza mais nada. E aí fica especulando. E tem uma das contradições do capitalismo. Ou direciona para um fim que trava os outros, né? Porque, por exemplo, aqui falou em algum momento do Comperj, né? Mas é isso. Ou seja, quando você suja o Comperj, o que é que ele traz em cima disso? Uma enorme especulação imobiliária, né, na região. Então, isso está sempre atrelado, né? Ou ao que como se fosse um câncer, né? Se o progresso puxa numa direção, ele vai lá e se reproduz igual um câncer, né? Mas também, muitas vezes, ele trava, né? Porque é isso, é algo que também ele não quer ter concorrente, né? Ele não quer algo que atrapalhe. Então, o sertão carioca, que você fala, desculpa estar me alongando, Rodrigo, mas só para fazer uma contribuição. O sertão carioca, que poderia ser um espaço de uma enorme zona industrial, né? A Renata sabe disso, ali porque já fez estudos sobre a Zona Oeste, a parte industrial, né? Ela é travada, essa possibilidade de você criar um complexo regional, né? Pulsante ali, em grande medida, por essa questão. Né? Por essa questão. Porque ou afugenta futuras, né, empreendedores, pessoas que querem vir para lá porque
tem um custo de segurança adicional, né? Ou porque a forma de loteamento ali impede também a instalação de grandes empresas, né? Áreas ali que ali vão ter um problema para você ter o zoneamento industrial. Aliás, uma última coisa a mencionar, e já girando a chave para a questão agrícola, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Claro que o seu trabalho não é sobre a questão agrícola, acho que vale mencionar, né? O quanto que parece que o problema agrícola no estado do Rio de Janeiro é uma coisa oculta. Claro, a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro não vai ser um estado do agronegócio, mas há uma importante, né? Lembrando, foi publicado esse ano um mapa da fome que mostra como o problema de segurança alimentar é gravíssimo, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. E esse sertão carioca, né, em grande medida, poderia ter ali, ou seja, tido zonas de abastecimento agrícolas, né, para tentar enfrentar esse problema. E, de novo, o direcionamento que a ocupação da terra deu para isso afastou incompleto, porque para isso não precisa de agronegócio. Em grande medida, isso é abastecido por agricultura familiar, né? Sim. Mas nunca se houve uma preocupação de valorizar essa questão que é seríssima, né? Não só socialmente, mas economicamente, porque aumenta o custo de vida e logo aumenta o custo da mão de obra para as outras coisas, né? De modo geral, aumenta tudo, né? Aumenta o custo, inclusive, produtivo nesse sentido, né? Mas nunca houve, né? Diria eu, em certa medida, até hoje não há, né? Porque a gente não entende que muitas vezes nós, economistas, falamos, mas o PIB não vai ser puxado pela agricultura. Ok, mas a questão agrícola ela é fundamental para resolver essa questão que está associada, que inclusive gera a insegurança alimentar. Então, é só uma contribuição que eu queria mencionar, tá? Sem, evidentemente, me alongar aqui, porque as exposições foram ótimas e suscitam o debate. Perfeito, Bruno. Obrigado. Então, obrigado, gente, pela participação aí, pela interação. E é isso. Então, até o nosso próximo evento. Então, tchau para vocês. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.